Obrigado pelas informações da nossa reportagem, porque teve treino aberto também na Toca da Raposa, onde está a Rafaela Potter. Porque quero saber, Potter, que história é essa novela Matheus Pereira, mais um capítulo. Foi oferecido pro Flamengo? Me conta, Potter, boa tarde. Oi, Maurício, ótima tarde para você, para todo mundo que está ligado no Globo Esporte. Pois é, circulou essa notícia ontem, né, de uma proposta, de uma troca do atacante Luiz Araújo do Flamengo pelo camisa 10 do Cruzeiro, Matheus Pereira. E os clubes até divulgaram notas falando sobre essa situação. O Flamengo confirmou que recebeu uma proposta pelo atacante, mas fez questão de reforçar que a diretoria de futebol não vai negociar jogadores considerados importantes para essa temporada. O Luiz Araújo é um desses jogadores, ele que tem 3 gols e 2 assistências em 7 jogos. O Cruzeiro também se manifestou e o Cruzeiro disse que essa proposta dessa troca chegou por meio de um intermediário, sem citar nomes. E que as conversas até começaram, mas não houve nenhum acordo. Então o Matheus Pereira, que tem contrato com o Cruzeiro até o meio do ano que vem, segue aqui na Toca da Raposa 2. Inclusive, a gente lembra que teve uma negociação, você falou de capítulo de novela, teve uma negociação frustrada do Matheus na semana passada com o Zenit da Rússia, com o Cruzeiro e o clube russo. Estava tudo certo, mas ali no finzinho a negociação melou. O Matheus Henrique falou sobre essa notícia, essa possível troca que poderia acontecer entre Matheus Pereira e Luiz Araújo hoje cedo aqui na Toca. Vamos ouvir o jogador. Na realidade, a gente não fica sabendo de muita coisa, né? Isso entre o Pereira, o empresário dele, a direção. O que a gente ficou mais sabendo de concreto foi a do Zenit, né? Que acabou não dando certo. E depois disso ele voltou, não foi pro jogo, mas dessa semana já começou a treinar com a gente. E, cara, o que eu posso dizer é que ele é nosso companheiro, né? Ele é jogador do Cruzeiro ainda. Bom, a gente acompanhou um pouquinho do treino do técnico Leonardo Jardim e só para falar, mudou a programação, viu? No fim de semana, no domingo, o domingo vai ser de folga agora e no sábado tem um amistoso contra o Sub-20 do Cruzeiro aqui na Toca da Raposa 2. Falando em amistoso, a gente tem informação que o Cruzeiro negocia com o Botafogo um possível jogo amistoso. A ideia é que esse jogo tenha público, mas as negociações estão ainda no início, não tem nem data e nem local. E para fechar, o Peralta até participou do início do treinamento aqui hoje, viu, Maurício, mas deixou o campo porque foi emprestado. Negociação fechada com o Atlético Paranaense, empréstimo até o fim de 2025. Maurício. Boa, muitas informações. Potter, brigadíssimo, bom trabalho pra você. Vamos falar agora de Copa do Brasil, porque o coelho rodou, mas foi zebra. Muitos animais, né? Já vou te avisando. Cuidado se você tem medo de cobra. Cobra, gavião, carcará e águia. O assunto agora é a fauna brasileira. Para, que Mundo Animal foi um programa exibido pela Globo lá na década de 70. Se você lembra, não tem boas notícias, é porque o senhor tá experiente. Esse aqui é o Globo Esporte e o papo agora é Copa do Brasil. É a serpente aurinegra enfrentando o coelho mineiro. Aí, não é que os bichos estão mesmo pedindo passagem por aqui? Olha aí o coelho. A América, finalista do Mineiro, cheio de moral depois de eliminar o Cruzeiro no estadual. Enfrentando o Cascavel, nono colocado do Campeonato Paranaense. Mas o América não foi uma presa difícil, não. Gol! Deu o bote a serpente. É gol do Cascavel. Agora brilha Serafini. O Serafini ainda impediu que o coelho escapasse da derrota. Salva de maneira incrível! Praticamente em cima da linha. O Pix vai pro Cascavel e o América para por aqui, com o time paranaense seguindo para a segunda fase. Decepcionante, a maior tristeza que existe. E do Cruzeiro é a novela Matheus Pereira. Tem mais um capítulo aí, você torcedor celeste, mas daqui a pouco nós vamos mostrar junto com o Vitor Moreira. Ele já está aí, direto da Toca com a gente. Agora envolve o Flamengo e o Cruzeiro. E nós vamos contar essa história com o Vitor Moreira. Vitinho tá aí, meu povo? Vamos colocar o Vitor Moreira aqui na tela, que vai trazer mais um capítulo. Acompanhou os treinos do Cruzeiro hoje. E esse capítulo do Matheus Pereira. Cruzeiro tentou trazer um jogador do Flamengo, Vitinho,
O Flamengo disse que jogador ali era inegociável. Como é que tá essa história? Você que acompanha o Alterosa Esporte, pois é, o Matheus Pereira tem agitado os bastidores do Cruzeiro, né? Recentemente uma negociação com o Zenit da Rússia que não deu certo, o jogador fez exames, mas no fim das contas recusou ir para o clube russo. Dessa vez, como você disse, com o Flamengo. E aí tá uma situação muito mal contada, né? Porque o Flamengo disse que o Cruzeiro procurou o clube para envolver uma troca entre Matheus Pereira e os atacantes Luiz Araújo e Lohan. O Cruzeiro disse que foi o intermediador português que foi atrás dessa negociação. Então, cada parte fala uma coisa, a gente está apurando mais informações, óbvio, para ver qual parte está falando a verdade nessa negociação. Fato é que o Matheus Pereira treinou normalmente com o grupo, ele tinha ficado de fora do jogo contra o América, nem relacionado foi, voltou a ser reintegrado ao clube depois que ficou aqui no Cruzeiro e hoje treinou normalmente. Um detalhe interessante, até flagrado pela câmera do Zé, o Matheus Pereira muito feliz. Então, já que ele ficou no Cruzeiro, tem essa possibilidade de ficar, que fique feliz aqui no Cruzeiro. A gente sabe do histórico do Matheus, ele já falou sobre isso abertamente, então que fique feliz aqui no Cruzeiro para dar sequência à carreira também, né? Ô Vitinho, daqui a pouco você vai voltar com informações também de mercado celeste. Quero saber tudo que está acontecendo aí. Mas agora, o Alterosa Esporte e a gente já começa nessa novela. Matheus Pereira, Cruzeiro, agora tem Flamengo envolvido. Qual que é a história? Vou aceitar as críticas, porque todas as críticas são boas, são construtivas para que a gente possa melhorar. Mas eu acho que quando no que toca ao pessoal, assim, falar sobre a minha vida, sobre eu não estar feliz, sobre... eu acho que aí já passa um pouquinho, né? Desde os tempos do Diniz, a torcida vive uma DR com Matheus Pereira. Também, né? Ele quase sempre falava em sair. No final do ano eu conversei com o Pedrinho, eu conversei com o Alexandre Matos, conversei com o meu empresário, falei que tinha desejo de sair. A gente vai ter um filho agora e eu queria muito criar meu filho na Europa. Aí o Zenit quis levá-lo. O Cruzeiro aprovou os mais de 100 milhões de reais. Mas o jogador fez exigências que espantaram os russos. As atuações do ano passado garantiram destaques a Matheus Pereira, como o prêmio de melhor meia do Troféu Tele Santana e o elogio do recém-chegado treinador Leonardo Jardim. Bem, em relação ao Matheus, isso nem tem questão. O Matheus é um dos jogadores importantes do efetivo. Se é importante para o Cruzeiro, por que foi proposta a troca por Luiz Araújo do Flamengo? Em nota oficial, os dois clubes admitiram uma conversa sobre o assunto. Mas o Cruzeiro fala que foi procurado por um intermediário que ofereceu a troca. Mas o jornalista do SBT Esportes, Vene Casagrande, que tem fontes no Flamengo, divulgou que foi o CEO da SAF Celeste, Alexandre Matos, quem ligou para o diretor de futebol do Flamengo, José Boto, propondo Matheus por Luiz. O Alterosa Esporte também tem essa informação. Então, por que o dirigente, que está suspenso por 30 dias pelo TJD, está oferecendo um jogador que o treinador cruzeirense quer manter? Excelente pergunta, Léo. Excelente pergunta. E antes de entrar nessa questão dessa negociação, deixa eu dar um recado pro Pedro Lourenço aqui. Pedrinho, na gestão do Ronaldo, não vazava absolutamente nada do Cruzeiro. Era impressionante. Do nada aparecia uma contratação. Pum! Bruno Rodrigues é do Cruzeiro. Pessoal, que isso, velho? Como é que surgiu isso aí? Não estava nem sendo ventilado de lugar nenhum. Matheus Pereira, contratado pelo Cruzeiro. Você falava, nossa, simplesmente aparecia no site do Cruzeiro. E agora, espantosamente, vaza tudo do Cruzeiro. Tudo. Nosso papel como jornalista não é uma crítica aos jornalistas e a quem trabalha com comunicação, porque quando a informação chega, nós temos a obrigação de informar o nosso telespectador, quem está ouvindo a gente no rádio, quem está lendo as nossas colunas, quem vê as nossas redes sociais. Nós temos a obrigação de informar todo mundo. Essa parte de você guardar certas coisas para você resolver internamente é da sua gestão, Pedro Lourenço. Você sabe de quem que você tem que cobrar isso. Dito isso, em relação a isso, nessa aí eu vou falar uma coisa pra vocês. É um baita de um jogador, o jogador do Flamengo,
E certamente foi o Cruzeiro que procurou sim, Bel. Certamente foi, porque o Flamengo não iria se desfazer de um jogador com uma possibilidade de troca, como é o Luiz Araújo, que é um baita de um jogador. Eu acho ele um baita de um jogador. Quando a gente senta nessa bancada aqui, as pessoas falam, nessa situação você não defendeu o Cruzeiro. Já vi muita gente cobrar o Fael, cobrar também o Toledo e a galera aqui falar, você não defendeu. Estamos aqui para defender o Cruzeiro, inclusive de coisas que fazem contra o Cruzeiro, de pessoas que trabalham lá dentro. Pessoas que trabalham dentro do clube que a gente ama. A gente está aqui para defender o clube, inclusive disso. Então, Pedro Lourenço, está na hora de você cobrar, você sabe exatamente quem, sobre certas decisões que foram tomadas, torrando o seu dinheiro e se intrometendo em coisas, colocando carroça na frente dos bois, antes de falar com quem tem que falar, que é o treinador. E não tomar a decisão de uma forma ditatorial. Tipo assim, eu vou fazer e você que é treinador que lute com isso. Ô Bel, o cara deixou de... na Rússia, que tá tiroteio com a Ucrânia, neve, conflito com os Estados Unidos, tá querendo ir pro conflito do CV com o PCC, com a milícia, com a polícia e com a política. Tudo isso tá melhor que o clima lá na Toca da Nessa Raposa. não foi o Matheus Pereira que quis, porque quando chegou para ele essa Tanto informação, ele falou, quis. eu não quero ir. Mas bom mesmo é o cara, né, que pega uma garrafa de vinho, entrega pro melhor jogador do time dele e zica o time inteiro. Porque um já machucou, o outro já machucou. Aguarda, viu? Ai, Jesus. Agora, Vitor Moreira volta aqui da Toca, vai atualizar também o mercado celeste, mas parece que você quer me dizer uma coisa, Vitinho? Diga. Ô, Bel, só 2 recados rapidinho. Primeiro, mandar um abraço pro Zé Ramos, ele que acompanha o Alterosa Esporte sempre, e aí quando encontra comigo, fala, manda um abraço pra mim, então tá dado o recado, tem um tempo que eu tô devendo esse abraço pra ele. E um outro recado em relação ao Sorriso, Bel, mais uma vez ele te mandou um abraço e um beijo. O Sorriso é um dos funcionários mais antigos aqui da Toca. A gente tá aqui fora, porque o treino acabou, a gente não pode mais ficar lá dentro da Toca. Mas ele estava acompanhando a gente aqui pelo muro, tá no horário do almoço dele, ele estava acompanhando a gente aqui, tanto pelo telefone quanto presencial aqui, acompanhando. Mandou um abraço também, Bel. Pra você, Sorriso. Sorriso é jardineiro maravilhoso, me dava cada rosa linda lá na Toca. Sorriso, um beijo pra você, meu querido. Agora, Vitor, como é que tá aí? Matheus Pereira realmente não treinando com o elenco e também outras notícias do mercado celeste. Exatamente, treinando normalmente hoje aqui na Toca da Raposa. Lembrando que o Matheus Pereira já disse algumas vezes que ele não sai do Cruzeiro para jogar em outro clube no Brasil. Foi assim também agora com o Flamengo. Vamos ver, a gente sabe que o futebol não é uma verdade que dure 2 minutos, né? Mas o Matheus, ele tá aqui no Cruzeiro, tá feliz, porque treinou normalmente com o grupo e, como eu disse no primeiro bloco, pelas lentes do Zé Geraldo, nós vimos o Matheus bem feliz aqui hoje, principalmente numa conversa com o Gabigol. Então, ele segue, pelo menos por enquanto, com o grupo do Cruzeiro. Também falando de saída, quem vai sair mesmo é o volante paraguaio Fabrício Peralta. Ele vai ser emprestado até o fim do ano ao Atlético Paranaense. Uma negociação que ele vai para a Série B, vai jogar lá hoje. Saiu mais cedo da atividade aqui na Toca da Raposa. O pessoal vai passando e mexendo com a gente vai dando um abraço da turma. Então, o Peralta já de saída, como eu disse, inclusive não fez toda a atividade aqui hoje com o grupo, Bel. Ai, Jesus, esse Vitinho tá famoso. Muito obrigada, Vitinho. Um beijo pra você. Nos vemos já já. E é o seguinte, o pessoal tá falando aqui, né? Arthur tá cabisbaixo, também